tendo aquele papo sobre dores no ombro, que é algo muito comum dentro do nosso consultório, muito comum, e existe uma demanda muito grande de pacientes que têm a queixa de ombralgia, dores no ombro, dores na cintura escapular, dores na região do trapézio, dores crônicas ou propriamente as agudas também. Então, o que eu quero fazer hoje aqui é dar algumas informações que eu acho e considero muito importantes em relação ao que pode estar causando determinadas dores no ombro. E são vários fatores que podem estar levando a isso, tá? Se a gente for analisar o complexo do ombro, porque o ombro a gente não pode entendê-lo apenas como uma articulação. Muita gente tem essa ideia, né? As pessoas têm a ideia de que o ombro é apenas uma articulação e não é um complexo, né? Principalmente de 4 articulações. E quais são elas? Nós temos a articulação que é a mais conhecida, que é a glenohumeral, que é realmente o encaixe ali do húmero na cavidade glenoide, e é o que todo mundo acha que é a articulação do ombro. Ela é apenas uma das articulações do complexo do ombro, beleza? Outra articulação que nós temos é acrômio clavicular. Então o acrômio é uma ponta ali da escápula que vem lá de trás e se articula junto com a clavícula, que é justamente esse osso aqui que a gente tem, o osso da saboneteira, né, que muita gente fala. Então é mais uma articulação, a acrômio clavicular, que articula ali a escápula, a clavícula, tá? E ela é importantíssima também, nós vamos falar lá na frente o porquê disso, porque a gente tem vários pacientes que chegam com o diagnóstico de tendinite do supraespinhoso, e a articulação acromioclavicular está muito ligada a isso, e é um diagnóstico clínico que chega para a gente aqui muito, né? Muita gente chega com essa queixa das dores no ombro e com esse diagnóstico, beleza? Outra articulação muito importante é a articulação escápulo-torácica, que é justamente a escápula, que é o antigo omoplata, viu, gente? Então, quem ainda não sabe o que é a escápula, né? São os dois ossos que a gente tem lá atrás, tá? Ela forma uma articulação chamada escápulo-torácica, ela fixa, né, ao nosso tórax, a escápula fica fixada ali e é mais uma articulação do complexo do ombro, beleza? E temos também a externo-clavicular, que é justamente essa pontinha aqui, entre o osso externo, que é esse ossão que a gente tem na frente aqui do peitoral, junto com a clavícula. Então nós falamos aqui de 4 articulações que estão formando o complexo do ombro, que é um complexo que tem uma variação de movimento muito grande, né? A gente pode ver que ela tem uma mobilidade muito grande. A gente consegue fazer movimentos de flexão, ou seja, para frente, movimentos de extensão, ou seja, o braço para trás, abdução abrindo o braço, adução fechando o braço. Então a gente consegue fazer vários movimentos. Então existe uma grande liberdade nesse complexo do ombro. E todas essas 4 articulações, elas trabalham ali sinergicamente para que a gente consiga fazer todos esses movimentos. E são movimentos fundamentais para o nosso dia a dia. Então a gente tem um movimento de mão à cabeça, mão na parte posterior da cabeça, mão nas costas. Então a gente precisa ter toda essa liberdade de movimento. Então o complexo do ombro ele é importantíssimo. E o importante é o quê? Focarmos justamente nessas 4 articulações. Então, eu lembro lá da minha formação na fisioterapia, há quase 17 anos atrás, o que a gente aprendia muito na faculdade era a maneira de tratar, mas eu vejo hoje que o quê? A gente tratava muito os sintomas. Então, o paciente aparecia ali com um diagnóstico clínico, apenas com diagnóstico clínico, e a gente utilizava ali recursos para tratar aquela sintomatologia.
e utilizava ali ultrassom, né, o TENS, ou determinados movimentos e o gelo. E não tinha muita a visão do complexo do ombro realmente, de movimentos de cada articulação que vão estar agindo sinergicamente para que todos os movimentos aconteçam. Então podem ter acontecido alguns traumas na vida, algumas quedas que vão estar gerando o quê? Disfunções nessas articulações. Então o que é uma disfunção? O próprio nome já diz, é quando a função não está no seu funcionamento normal, então está de forma anormal, né? Está disfuncional. Por exemplo, vamos supor, em determinados movimentos eu preciso abrir o braço, né? Eu preciso do movimento livre da minha clavícula, ela precisa estar girando para trás para fazer esse movimento. O meu húmero, que é o osso do braço, ele tem que estar fazendo uma rotação externa e tem que ter essa liberdade para fazer isso sinergicamente, sem que haja sobrecarga sobre as estruturas, tanto musculares quanto ligamentares. Então é de fundamental importância esse bom funcionamento articular, beleza? Então a gente tem que estar imaginando que em determinados graus de movimento, cada articulação dessa tem realmente a sua função. Então é importante a gente abordar como fisioterapeutas e, na verdade, pesquisar e achar quais são as disfunções articulares, principalmente, né, dessas 4 articulações que eu acabei de falar. Vamos relembrar aqui: a articulação gleno-humeral, ou seja, o húmero, que é o osso do braço, se articulando na cavidade glenoide, que é da escápula, né? Que muita gente acha que o ombro é só essa articulação, e não é só ela, beleza? Outra articulação importante, acrômio clavicular, ou seja, é uma ponta lá da escápula, que é o osso que vem lá de trás, articulando com a clavícula aqui na frente, beleza? Outra, a escápula torácica, que é justamente a escápula fixada ali no tórax e que faz todo o movimento de báscula durante o movimento do ombro, tá? Do complexo do ombro. Então, quando a gente faz um movimento, a escápula ela precisa ter a sua liberdade de movimento para estar acompanhando tanto a abdução, a adução, a retração, a protração, ou seja, todo o movimento no ombro, beleza? E a outra articulação, a externo clavicular, que é justamente a clavícula fixando aqui no osso externo, também deve estar livre no seu movimento para que não haja sobrecarga ligamentar, nem muscular e estrutural, beleza? Vamos dar uma boa noite aqui pro pessoal. Galera tá entrando aí. Cristiano tá falando aqui, leves dores que vão e vêm nas pernas, que parte da coluna está lesionada nesse caso. Bom, Cristiano, na verdade hoje especificamente eu vou falar só da articulação do complexo do ombro, beleza? Vai ter com certeza a live que a gente vai estar falando sobre a coluna lombar, coluna torácica, dores irradiadas, síndrome do piriforme, protrusões discais, hérnias discais, tudo isso a gente vai estar falando aqui constantemente, beleza? Mas hoje a gente vai estar falando do complexo do ombro, tá legal? Então, mas essa dor aí que você está me falando aí, que vai para as pernas e tudo mais, a gente tem que levar em consideração a região lombosacra, né? A região lombar, a região sacral, a parte mais baixa da coluna, tá legal? Então, beleza, a galera está entrando aí. Então é isso, pessoal. Então, a gente deve sempre levar em consideração que essas 4 articulações, então, observar quais são as disfunções articulares que podem estar levando a essas dores no complexo do ombro. Então, o ombro não é só uma articulação, é um complexo de articulações, tá? De 4 articulações que eu já citei aqui, beleza? A gente tem que estar atento também o que? A coluna cervical, porque da coluna cervical vai sair o plexo braquial, tá legal? Então, os ramos ali de C5, né, da quinta vértebra cervical, até o ramo C8, beleza? Então a gente tem que estar observando também as disfunções cervicais que podem estar gerando uma dor no ombro, tá legal? Isso já foi falado aqui também, mas é bom sempre repetir que a gente tem que estar atento ao plexo braquial. O que é o plexo braquial? É justamente toda a inervação que sai da região cervical que vai inervar todo o nosso membro superior.
Então, se eu tiver nesse trajeto algum tipo de compressão que vai estar gerando um mau funcionamento ali, né, de toda aquela estrutura, né, que não vai estar tendo a inervação adequada chegando naquela região, tá? Não vai estar tendo a irrigação também. Então a gente tem que pensar sempre no trajeto dos nervos e dos vasos que vão estar relacionados àquela estrutura. E no caso do ombro, a gente tem que sempre levar em consideração também a coluna cervical, tá joia? Ou seja, pescoço, tá legal? Nós vamos falar de um músculo que tem, né, a sua origem toda ali nessa região cervical, por exemplo, que é o escaleno anterior, que está ligado diretamente também a dores no complexo do ombro. Então, se a gente não estiver atento a determinadas musculaturas, quais músculos que a gente pode estar observando? Que podem gerar algumas compressões que podem ser as causas de algumas dores no ombro. Músculo subclávio, o escaleno anterior, peitoral menor, redondo maior. Então, a gente tem que estar sempre atento a esse tipo de musculatura, né? Então, músculo subclávio, ele pode estar gerando o quê? Alguma compressão da artéria subclávia, certo? Que vai justamente o quê? Nutrir toda essa região do ombro. Então, a gente pode estar observando se tem algum espasmo abaixo aqui da clavícula, né? Para ver se tiver alguma região aqui muito dolorida, é bom a gente estar observando, né? Tá fazendo determinadas massagens, determinadas técnicas para estar aliviando essa musculatura, para diminuir a compressão de uma artéria importante, que é a subclávia, que vai nutrir toda essa região aqui do complexo do ombro, tá? Então a gente tem que estar ligado em determinadas musculaturas, beleza? Região do escaleno também, a gente tem que estar pensando nas compressões de toda a inervação, e o escaleno está muito ligado à respiração, beleza? Então, padrões respiratórios limitados, a gente tem que estar trabalhando esse padrão respiratório para estar relaxando essa musculatura. Então, vamos lá, se eu não utilizo muito meu diafragma na respiração, eu vou utilizar a musculatura acessória da respiração, né? E com certeza vou estar o quê? Vou estar recrutando aí a musculatura, por exemplo, do escaleno, e se ele estiver ali tensionado, pode estar o quê? Refletindo alguma dor no complexo do ombro, tá? No membro superior. Então a gente tem que estar atento a determinados músculos específicos que podem estar gerando dores. E são aquelas dores que às vezes a pessoa não tem uma causa, né? Ele não lembra assim de um trauma, ele não teve uma queda, nem nada disso, ou então não tem um uso muito grande daquela articulação e começa a ter uma limitação daquele movimento, começa a ter dores que vão persistindo, vão aumentando, dores difusas. Então a gente tem que estar avaliando todo esse complexo, então das 4 articulações que eu já falei aqui, e toda a parte muscular que pode estar envolvida, e outras áreas que a gente, às vezes, né, a pessoa que não tem um conhecimento técnico, acha que não tem nada a ver, como por exemplo a cervical, a gente tem que estar avaliando. Então tem músculos importantes saindo daquela região, tem inervação importante saindo daquela região, e tem vasos importantes que vão nutrir todo o nosso membro superior. Então tudo isso é fundamental para que a gente tenha realmente sucesso no nosso tratamento e que o alívio da dor seja mais rápido, né? A recuperação seja mais rápida e o tratamento mais eficaz. Então a gente não pode pensar só, vamos lá, isso eu já vi muito e confesso, eu já pratiquei isso muito lá no início da minha profissão, que era simplesmente pegar lá um diagnóstico de tendinite de supraespinhoso e trabalhar somente naquela região onde tem, né, o tendão do supraespinhoso, que sofreu uma compressão, e tratar aquela região ali somente, tá? É um erro, por quê? Porque lá na frente a causa não foi tratada. Nós não avaliamos profundamente realmente o que está gerando aquilo ali. Tá, teve uma tendinite ou tem uma tendinose, mas beleza, o que gerou isso aí? Por que gerou? Ah, é o uso. Será que é só o uso, né? Ou o uso devido às disfunções articulares, né? As articulações que deveriam estar realizando determinadas funções não estão realizando e está existindo uma sobrecarga naquela região.
Então tem vários tipos de disfunções. Por exemplo, vamos lá, vamos falar aqui uma dor na flexão do braço, né? Então a flexão, na hora que eu faço o movimento de flexão do ombro, esse movimento levando o braço à frente, né? Então eu tenho várias angulações e várias angulações, cada angulação dessa vai ter uma articulação que vai estar responsável pelo movimento ali. Então vamos lá, mais ou menos de 0 a 80 graus de movimento, né? Seria um movimento aqui antes de chegar no 90 graus de movimento, que seria aqui, tá? Eu vou ter um envolvimento muito da glenohumeral, da articulação entre o húmero e a cavidade glenoide, né? É aquela articulação que todo mundo acha que é ela, que é somente a articulação do ombro, né? Que não é só ela, a gente já falou disso, beleza? Então esse movimento ele é fundamental nessa articulação glenohumeral, esse encaixe entre o osso aqui do braço, que é o húmero, né? Com a cápsula ali da escápula, que é a cavidade glenoide, por isso que ela chama glenohumeral, beleza? Desculpa. E quais as disfunções podem ter ali? Por exemplo, uma anterioridade da cabeça do húmero, né? Imagina o húmero, a cabeça do húmero jogada muito para frente e ela superior também. Isso pode estar gerando o quê? Toda uma dificuldade dessa cabeça humeral de descer durante o movimento de flexão. Então isso como se travasse naquela articulação, né? E a gente não consegue realmente ter o movimento que deveria ter naquela articulação. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, pessoal. A garganta secou aqui. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a galera que está entrando aqui, ó. Gilson, Geisa, Cirelli, Antônio, Nayara, Fabrício, Salete, Vinícius. Bacana, pessoal, isso aí, bacana. Se alguém tiver alguma dúvida relacionada ao ombro, pode estar perguntando aqui. Cristiano está perguntando aqui, problemas no ombro estão ligados à cervical, dores de cabeça também? Bom, pode sim, tá? Eu falei aqui, né, que a coluna cervical é de onde sai o plexo, todo o plexo braquial, da região ali os ramos, né, neurais de C5 até C8, tá? C8 não é a vértebra, tá, gente? A gente só tem 7 vértebras cervicais, tá legal? É o ramo que é chamado C8, beleza? E forma o que? O plexo braquial, é o plexo de inervação que vai levar toda essa inervação para o nosso braço, tá legal? Eu posso ter então alguma alteração da cervical, alguma disfunção ali, que gerando alguma compressão que pode estar tendo uma dor para essa região, beleza? Então a gente tem que estar realmente avaliando, tá? A dor de cabeça está muito relacionada aos problemas também cervicais, tá? Aí disfunções cervicais mais altas, C1, C2, que a gente tem que estar avaliando, beleza? E vamos lá. Então a gente falou aqui de 0 a 80 graus de movimento de flexão. A articulação glenohumeral está muito envolvida nesse movimento e essas disfunções de anterioridade e superioridade que podem estar gerando isso. Isso vai gerar também compressão nos tendões ali, tá legal? Então é um tipo de lesão muito comum da gente encontrar na clínica mesmo, tá legal? Então de 80 graus a 120 graus, a gente já vai ter um envolvimento muito maior da clavícula, beleza? Então a articulação a nível clavicular, tá? Então posso ter o que? Disfunções da clavícula rodando anteriormente, porque na hora que eu faço o movimento eu preciso que ela gire para trás, beleza? E normalmente a gente tem uma disfunção em rotação anterior da clavícula que vai estar gerando uma disfunção articular ali, tá legal? Eu posso ter também uma separação acromioclavicular dessa articulação da ponta do acrômio com a clavícula, então uma separação ali que pode estar gerando dor também nessa região, e também posso ter uma anterioridade, né, externo-clavicular. Então olha só, a gente está falando das articulações glenohumeral, da articulação acromioclavicular e da articulação externo-clavicular, beleza? Todas elas podem estar envolvidas no quadro de dor, por exemplo, de uma flexão do braço, tá? Ou seja, levar o braço à frente e a gente sentir dor na região do ombro, tá? Então, vamos lembrar sempre que
não é só o tratamento ali de um tendão, não é só o tratamento de uma articulação, nós estamos falando de um tratamento do complexo do ombro, ou seja, 4 articulações. Tá legal? Então vamos lá, pessoal. Então de 120 graus a 80 graus, eu posso ter, ou seja, ao final do movimento de flexão desse braço, eu vou ter um envolvimento externo clavicular, né, e escápulo torácico. Então eu tenho que pensar na articulação da escápula com o tórax. Por isso ela não pode estar muito fixa, né? Ela não pode estar limitada no seu movimento. Então, tanto em movimentos de abdução quanto de flexão, eu vou precisar de todo o movimento da escápula no meu tórax, beleza? Então, que é a articulação escápulo-torácica. E acho que a grande sacada da live é o seguinte, é a gente ter em mente que o ombro não é apenas uma articulação, tá? Eu vou repetir isso aqui várias vezes. Então, é um complexo articular, né, que a gente tem que estar atento no nosso tratamento para a gente liberar todos os movimentos dessas articulações para que elas trabalhem sinergicamente e não haja sobrecarga sobre os músculos, sobre os tendões ou sobre os ligamentos. Tá legal? É claro, pessoal, que quando há um trauma normalmente é gerado determinadas disfunções. Então, e essas disfunções, eu dei um exemplo aqui, por exemplo, da clavícula, né, que normalmente ela acompanha o movimento rodando para trás, né, quando a gente vai fazer uma abdução, quando a gente vai fazer uma flexão. Então, imagina algum determinado trauma que leve essa clavícula rodar para frente e fixar naquela posição. Isso vai gerar o quê? O que a gente chama de hipomobilidade articular. Ela fixa naquela posição e quando eu preciso que ela movimente posteriormente para abrir o braço, para fazer a flexão do braço, eu não consigo, tá? Eu não consigo nesse nível articular, mas vai ter as outras articulações, elas vão tentar o quê? Compensar esse movimento, né? Vai gerar o quê? Uma hipermobilidade, gerando o quê? Um trabalho articular maior, sobrecarregando os tendões que estão envolvidos ali naquela articulação. E aí vai gerar as tendinites, as tendinoses, as lesões, tá? As lesões ligamentares e etc. Então, todo esse processo, a gente tem que saber avaliar bem essas articulações. Para quê? Para que tenha realmente sucesso no tratamento e para que essa dor não volte, né? Para que a gente não trate só os sintomas. E o que a gente vê muito, né? A gente vê muito é o tratamento de sintomas. Hoje a gente está falando do ombro, mas a gente poderia estar falando do corpo inteiro aqui, né? A gente pega dos fisioterapeutas que estão aí com o diagnóstico clínico na mão, olhar para ele ali e tratar somente aquilo ali que está escrito ali, né? E não faz, às vezes, uma avaliação cinético-funcional que deveria fazer, né? Como realmente está funcionando aquela articulação ou aquele complexo articular e levando em consideração locais distantes. Eu vou citar, por exemplo, um músculo que é importantíssimo no ombro, né? Que é o grande dorsal, por exemplo. Então vamos lá. Então ele faz o quê? O grande dorsal é um músculo que faz uma adução, ou seja, um fechamento e uma rotação interna do braço, beleza? Então você imagina um músculo desse totalmente tensionado, uma tensão o tempo todo no músculo que é um músculo gigante, tá? Porque o grande dorsal ele vem lá de baixo, ele vem lá do sacro, da crista ilíaca e sobe pelas costas inteiras ali e se articula lá em cima na articulação do ombro ali, no ombro, beleza? Então imagina ali um músculo desse, por uma disfunção lá no sacro, lá no ilíaco, tá? Que gerando todo um tensionamento, um tracionamento desse músculo, que vai repercutir lá em cima, beleza? E eu vou lá e só trato aqui. Só trato nessa região que a pessoa está reclamando de dor. Então, será que eu vou ter sucesso? Se eu não liberar realmente algumas articulações que estão às vezes distantes, mas estão diretamente envolvidas, porque são locais de fixação desses músculos que estão envolvidos nessa articulação? Claro que eu tenho que trabalhar esses locais, mesmo que distantes, tá legal? Então, eu já tive vários pacientes que estavam aqui com dor crônica de ombro,
muita dor e não tinha resultado, tratando só o ombro, exercício de elevação de braço, elástico e tal. Só que, se não tivesse uma liberação, uma variação lá da crista ilíaca, por exemplo, não teria sucesso, porque uma das causas poderia estar envolvida com o tensionamento desse músculo. Tá legal? Então, o grande dorsal é um exemplo bacana para a gente estar falando disso, de locais que são distantes, né? Articulações que estão distantes do local de dor e que tem total influência sobre aquele local. Beleza? E pode estar atrapalhando todo um sinergismo ali de movimento. Tá legal? Vamos lá. Cristiano de novo, ó. Vamos lá, Cristiano. Faço as perguntas porque eu estava me quebrando nos treinos e aprendi muito aqui nas lives de Pilates e hoje preservo muito articulações e coluna. Melhorei muito o desconforto que tinha. Pô, maravilha, Cristiano. Show de bola, cara. Fico muito feliz que você esteja aqui acompanhando e que esteja aplicando no seu dia a dia, né? Os treinos que você fazia, que talvez gerava algumas disfunções no seu corpo e que hoje você tem uma consciência maior e que está aprendendo aqui junto comigo, aqui com a live. Cara, gratidão pelo seu depoimento aqui, viu, Cristiano? Valeu, cara. Cristiano Alexandre. E é isso, pessoal. A gente lembrar que o nosso corpo é todo conectado, certo? Então o corpo ele tem toda uma conexão. Então a gente não pode ficar imaginando apenas um problema articular ali, um problema numa região que é somente aquela região que está envolvida com aquilo ali. Então a gente tem que estar pensando realmente de forma mais ampla, né? Seja você, o profissional da saúde, que vai ser a mola propulsora do tratamento do seu cliente, ou você como paciente também, para você entender mais o seu corpo e de como usá-lo. E fazer como o Cristiano Alexandre aqui está falando. Eu não sei se é Cristiano Alexandre ou Alexandre Cristiano, mas ele está falando aqui que a partir das lives ele está conseguindo o quê? Ter mais consciência do que acontece com o corpo dele e durante os treinos, que ele antes arrebentava todo no treino, hoje ele faz uma coisa, ele faz um trabalho muito mais consciente com o seu corpo, beleza? Então isso vai gerar o quê? Isso vai gerar redução de lesões, ele vai estar prevenindo, né, para não ter realmente algum problema articular ou muscular na frente, então gera uma consciência, beleza, galera? Então é isso. Então a gente está falando aqui da dor do ombro, tá? As possíveis causas das dores do ombro e de determinados movimentos, quais articulações que estão envolvidas com aquilo ali. Então nós falamos da articulação glenohumeral, acromioclavicular, escápulo-torácica e esternoclavicular, beleza? Então todas elas devem estar trabalhando juntinho, em sinergismo, para que a sua articulação possa fazer e ter toda a liberdade de movimento sem que haja uma sobrecarga muscular ou ligamentar ali nessa região. Tá? Falamos também da cervical, a importância da coluna cervical devido à saída do plexo braquial que vai estar inervando todo o membro superior que pode estar envolvido também no seu quadro de dor no ombro. Beleza? Então dores, por exemplo, na abdução, ou seja, ao abrir o braço, a abdução, abrir o braço. Vamos lá, de 0 a 80 graus de movimento, a gente tem que pensar na articulação glenohumeral, assim como na flexão do ombro, tá legal? Então, lesões de superioridade, principalmente de superioridade da cabeça do húmero, podem estar levando ao quê? A um tensionamento, uma compressão do tendão do supraespinhoso. Daí, tanta lesão desse músculo que chega pra gente. Então, esse tendão é um tendão que sempre chega no consultório pra gente. Tá lá, diagnóstico clínico, tendinite de supraespinhoso, né? Mas se a gente for pensar somente no tratamento desse tendão, sem pensar nas articulações, em como liberar essas articulações, provavelmente eu não terei sucesso no tratamento e principalmente depois, reincidivas vão acontecendo, tá legal? Então o espaço subacromial, que é por onde passa esse tendão, ele fica reduzido. Então aumenta o que? A fricção desse tendão. Então é isso que vai acontecer com ele o tempo todo. Se eu não libero esse espaço, se eu não tiro essa superioridade da cabeça humeral comprimindo ali, eu tenho que fazer determinados movimentos e tratamentos para que haja uma liberação dessa articulação. Tá? Então tem várias técnicas, principalmente na terapia manual,
na osteopatia, né, que a gente utiliza muitas técnicas específicas articulares que vão gerar grandes resultados, beleza? Rita de Cássia, boa noite, obrigado pela informação. Joia, um abraço. Marcos, Ionar, Bela Boutique, Bruno Matoso, meu grande amigo, grande fisioterapeuta especialista em corrida. Esse cara é muito fera, tenho orgulho de ser amigo desse cara, viu? Lá de Campo Grande, tá fazendo um trabalho maravilhoso. Eu fiz um mini curso dele agora de avaliação biomecânica na corrida, que foi assim, sensacional, sensacional. Show de bola, Brunão. Orgulho de você estar aqui na minha live aqui, viu, amigo? Então vamos lá. Então a gente falou da abdução de 0 a 80 graus, da articulação glenohumeral envolvida. De 80 graus a 120 graus de abdução, a articulação acromioclavicular vai estar muito mais envolvida nesse movimento, né? E às vezes acontecem lesões de separação, tá? Entorses naquela região e pode ter algumas lesões ligamentares envolvidas. Então, vamos imaginar também. Então, a gente falou de 80 a 120 graus, mas tem uma angulação específica que chega muito pra gente, que é o quê? De 80 a 90 graus de abdução. Então, essa abertura do ombro aqui, certo? É uma angulação que realmente as pessoas têm muita queixa de dor, né? Por quê? Compressão justamente da bolsa subacromial, que pode estar acontecendo ali, né? E do supraespinhoso, tá? Nesse nível articular aqui. Então, é aquilo que eu falei, a superioridade da cabeça humeral, então vai gerar compressão dessa bolsa subacromial. Um nome que ficou muito famoso foi a bursite, né? A famosa bursite. Muita gente chega com a queixa assim, eu acho que eu tenho uma bursite. Eu tenho uma bursite. Então, os diagnósticos clínicos que chegam pra gente: bursite, tendinite de supraespinhoso, tá? Não vai chegar, por exemplo, superioridade da cabeça humeral na articulação glenohumeral, né? Porque aí já é uma avaliação nossa, cinético-funcional. Então, o fisioterapeuta, ele é treinado, né? E deve ser treinado justamente para isso. Para quê? Para saber quais são as funções específicas de cada articulação do complexo do ombro, para que ele identifique nessa avaliação qual é a disfunção que está gerando essa tendinite do supraespinhoso ou algum problema, ou a bursite, ou algum problema na bolsa subacromial, beleza? Então, o fisioterapeuta ele deve ser treinado para isso e para tratar essas disfunções, beleza? E não somente os sintomas, tá? Aquela condição ali, que é a tendinite, né? Então a gente tem que entender que há uma redução do espaço subacromial que está gerando uma fricção maior desse tendão que vai estar entrando nesse processo inflamatório aí, beleza? Então não adianta a gente utilizar a ultrassom tensa se a gente não liberar essa articulação, essa cápsula articular. E, às vezes, o que? Manobras específicas para diminuir essa superioridade da cabeça humeral, tá? E agora, no final do movimento do ombro, de 120 a 180 graus de movimento, a lesão pode estar no nível escápulo-torácica. Por quê? Por causa da báscula da escápula. Então, imagina o final do movimento. Então, eu preciso de ter a liberdade lá atrás, tá legal? Bem na escápula lá atrás, toda a liberdade de movimento para que eu termine esse movimento de abdução, tá? Então, às vezes, a báscula está muito interna e fixada internamente, ou seja, a escápula está lá atrás. Imagina que é uma escápula, tá, pessoal? Ela não consegue fazer uma báscula superior, tá legal? Ela está fixa inferiormente, beleza? Então, se ela estiver fixa, nós temos que fazer manobras para liberar essa escápula para que a gente consiga fazer esse final de movimento de 120 a 180 graus de abdução, tá legal? Outra coisa, outra lesão que pode ter o quê? Superioridade externo-clavicular. Então imagina essa articulação aqui fixada com a clavícula superior, que vai estar limitando o quê? O final desse movimento, porque se ela está superior, ela aqui nesse final de movimento ela deveria o quê? Descer, tá? Se eu estar fixo superiormente, eu vou ter dificuldade no movimento. Beleza? Então é mais uma articulação que a gente tem que estar atento nessa lesão no final do movimento de abdução.
Outra região, cérvico-torácica, tá? E as costelas, tá? Principalmente as 5 primeiras costelas, que estão envolvidas também no final desse movimento. Então, região cérvico-torácica, ou seja, bem nessa charneira do final da coluna cervical, ou seja, o final do pescoço e o início do tórax, beleza? O início das vértebras torácicas ali, tá legal? Então, essa região, quando ela tem alguma disfunção, principalmente disfunção de mobilidade, ela vai estar interferindo diretamente no movimento final de abdução, tá legal? Então, o ombro, a gente poderia passar aqui a noite inteira falando do complexo do ombro. Poderíamos estar falando de toda a musculatura que está envolvida, né? Quais a musculatura que vão coaptar essa articulação, qual a musculatura que vai rodar internamente, rodar externamente. Então tem um complexo, é um complexo muito grande, é uma articulação de uma liberdade de movimento muito grande que a gente tem que estar atento, tá? Mas eu acho que é o seguinte, eu acho não, tenho certeza, né? A gente tem que estar preocupado com essas 4 articulações, né? Quais as disfunções que podem estar gerando aquela lesão ali e trabalhar aquilo ali de forma cinética para que o ombro possa ter toda essa liberdade de movimento e não tenha uma sobrecarga sobre os tendões que fazem esse movimento, né? Esse movimento de rotação interna, rotação externa, protração e retração, movimentos de abdução, movimentos de extensão, movimentos de flexão. Então olha o grau de liberdade e de adução. Olha o grau de liberdade que tem o complexo do ombro. Beleza, pessoal? Então, nós falamos também de músculos importantes, como escaleno anterior, né? Músculo que? Subclave, redondo maior. Redondo maior que ele vai ligar o húmero, né? Um húmero ali à escápula. Então, é um músculo que, às vezes, é negligenciado durante alguns tratamentos e a gente tem que, na verdade, enfiar a mão nele ali para estar liberando ele. E às vezes tem um espasmo desse músculo que trava toda essa liberdade de movimento do ombro, tá? Então a gente tem que estar preocupadíssimo com determinados músculos, determinadas articulações e coluna cervical, coluna torácica alta, que estão envolvidas diretamente com o complexo do ombro. Então são as possíveis causas de dor. Tá legal, pessoal? Vamos lá. Está aqui nosso amigo Cristiano de novo, ele está bem participativo, pessoal. Tem mais gente aí que tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ele escreveu aqui: se engana quem pensa que ortopedia não está ligada à musculação. Orientações de profissional com conhecimento vasto é de grande valia para quem treina. Pilates muito top, show de bola, show. Ortopedia, fisioterapia, tudo ligado. Não, exatamente, né? A gente está totalmente ligado, inclusive a gente tem uma especialidade que é justamente a fisioterapia traumato-ortopédica, tá, Cristiano? Então, realmente é muito ligado, né? E eu falo que assim, o fisioterapeuta é o cara que põe a mão na massa ali para resolver o problema, mas ele tem que identificar o problema e quais são as causas, né? Então, a gente tem que identificar realmente quais são as causas e não utilizar apenas o diagnóstico clínico que veio normalmente do ortopedista, que veio do médico, né? Que ali é um diagnóstico clínico, é o que ele observou ali, o que o paciente relatou e a gente dá um nome para isso, né? Vamos lá, uma dor na lombar, uma lombalgia, uma ombralgia ou uma tendinite de determinados músculos. Mas o mais importante, não são esses nomes, mas o que está gerando essa condição, tá? Então a gente tem que ir além disso. Então a gente tem que buscar realmente as verdadeiras causas. Então eu dei um exemplo aqui, por exemplo, do grande dorsal, que é um grande músculo que pode estar envolvido em alguns problemas no ombro, e que se eu não avaliar, olha só, se eu não avaliar a pelve do paciente, ou seja, a bacia, né? Vamos falar um nome antigo aqui, a bacia, a pelve, se eu não observar a crista ilíaca, o posicionamento sacro, se existe alguma torção sacra que possa estar gerando um tensionamento dessa musculatura, eu nunca vou ter sucesso nesse tratamento, provavelmente, se a causa estiver ali. Então, olha só a distância que está, né? Mas só que o nosso corpo é um complexo todo interligado, né? Por toda essa parte toda muscular, todo interligado por uma camada fantástica que é chamada de fáscia, tá? Nós temos toda uma fáscia recobrindo isso e que faz com que o corpo tenha uma ligação lá da sola do pé ao topo da cabeça.
Então a gente tem que ter essa visão ampla. A visão é o que é chamado de holístico, tá? Lembrando, holístico é ver como um todo, tá, pessoal? Holístico é diferente de místico, tá legal? Então essa visão holística ela é muito importante, é ver a globalidade. O corpo funciona de forma global, né? Todo interligado. Beleza? Muito bem. Outra coisa que eu não falei aqui ainda é de algumas influências em algumas vísceras. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Em algumas vísceras, tá? Por exemplo, fígado, estômago, que podem estar ligados a algumas dores na região do ombro, tá legal? Então a gente tem que estar ligado em como está realmente a questão visceral, a questão pressórica abdominal, como é que está a movimentação diafragmática, a respiração, olha só, o tanto de coisa envolvida, tá? Porque eu não falei que a coluna torácica pode estar envolvida em alguma lesão, eu não falei que o escaleno, que é um músculo acessório da respiração, pode estar envolvido em algum quadro de dor. A compressão, por exemplo, de nervo, um nervo que sai do C3 e C4, que é o nervo frênico, que vai para o diafragma, mas ele tem ramificações que passam ali para a região do fígado, uma cápsula que recobre o fígado, que é uma cápsula de Gleason, que é chamada, mas aí é mais profundo, tá? Então a gente pode ter dores envolvidas por uma disfunção do fígado, tá? Que estão muitas vezes ligadas às dores no ombro direito, tá? Dores que podem ser reflexo de alguma disfunção do estômago ligadas ao ombro esquerdo, tá? Então, o envolvimento do corpo gerando algumas dores, ele é muito grande. Então, a gente tem que ter realmente ferramentas específicas para poder avaliar realmente de onde está vindo essa dor, tá legal? Então, muitas vezes, às vezes chega um paciente com a dor no ombro, eu mexo muito, mas muito lá no abdômen do paciente, lá na barriga mesmo. A gente mete a mão na barriga. Então ele às vezes não entende o porquê, mas pelo envolvimento de determinadas vísceras, pelo envolvimento do músculo diafragma. Hoje tá complicado aqui, tá meio seco aqui, parece o tempo meio seco. E que podem estar envolvidos nisso aí. Tá legal? Muito bem, pessoal, muito bem. Alguma dúvida? Entrou uma galera aqui, muito bacana, agradeço de coração a todos vocês. Minha voz já está falhando aqui, não sei porquê, mas eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês e em breve estaremos fazendo uma live. Um recadinho, quinta-feira que vem, não é amanhã, na próxima quinta-feira, eu farei uma live no Instagram do Bruno Matoso. Estarei junto com o Brunão. Bruno Matoso é um fisioterapeuta de Campo Grande, especialista em corrida, um dos maiores fisioterapeutas, um dos melhores fisioterapeutas especialistas em corrida aqui no Brasil. Tá legal? Então a gente vai estar junto e falando justamente sobre técnicas. Qual é a verdadeira importância das técnicas que a gente utiliza dentro da fisioterapia? Será que elas são fundamentais para o sucesso do tratamento? É um questionamento que a gente vai fazer e a gente vai ter uma discussão aí bacana na live no Instagram do Bruno Matoso, que vai estar sendo compartilhada no meu Instagram aqui também, tá? Então vocês podem acompanhar junto comigo aqui no meu Instagram. Vai ser quinta-feira que vem às 20 horas, tá legal? Sem ser amanhã, viu, pessoal? Na próxima quinta, que dia que vai dar? Eu nem sei, viu, de onde? Não sei se é dia 18, acho que é dia 18. Tá legal? Então é isso. Pessoal, agradeço muito a presença de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima live. Valeu!